Nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma forma resumida o que fala toda a Bíblia. Sim, o que a Bíblia toda fala em apenas um vídeo. Muita gente, por mais que esteja no meio cristão, mas muitas vezes não sabe, não entende ao certo o que a Bíblia inteira trata. E muitas pessoas também não é do meio cristão e quer entender o que nos move, o que leva a gente a pensar como pensamos hoje, certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que devemos ter em mente é que a Bíblia inteira ela se divide em 4 pontos principais que vai abranger todo o seu conteúdo, que são criação, queda, redenção e consumação. Sim, a Bíblia vai narrar muitas outras histórias, mas vocês vão entender por que todas elas estão incluídas em apenas esses 4 pontos. O primeiro ponto é a criação, que é aquela história que todos nós já ouvimos, né? Provavelmente você já ouviu, que é que o mundo foi criado em 7 dias por Deus e tal, ele criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, certo? E essa narrativa é feita logo no início da Bíblia. O primeiro capítulo da Bíblia, ele já vai narrar isso, que é que Deus criou o homem, criou a mulher, criou o céu, a terra, o sol, a lua, tudo mais. E ao final disso tudo, fala que Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Ou seja, tudo que Deus tinha criado atendia perfeitamente aquilo que lhes era exigido, que na verdade era glorificar a Deus, certo? Que as coisas existiam para engrandecer a Deus. E entre essas coisas que Deus criou, como eu já falei, ele criou o homem e a mulher, que é um ser totalmente diferente de todos os outros. Por quê? Esses seres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, algumas características que antes deles existirem, só quem tinha era Deus, eles passaram a ter também. Entre elas, foi a inteligência, a racionalidade, certo? O homem e a mulher, eles conseguiam pensar, eles conseguiam avaliar as suas decisões, as suas ideias, eles não agiam apenas por instinto, entendeu? E era isso que diferenciava o homem de toda a criação. O homem, ele foi feito para dominar sobre toda a criação. Foi isso que Deus falou após criá-los. E outra coisa também que Deus falou quando criou o homem e a mulher foi dar a eles um mandamento. Deus deu todo o jardim lá onde eles estavam, um jardim lá, show de bola, no grau. E Deus colocou uma árvore lá e falou, Deus falou, vocês vão poder comer de qualquer árvore que tem aqui ao redor, menos dessa árvore aqui, certo? Vocês comam aí à vontade, menos dessa árvore. E aí, o homem vivia ali no jardim de uma forma muito top, tá ligado? O homem, Deus vinha falar com eles pessoalmente, frente a frente, assim, aí, beleza, parceiro, é nóis, isso aí. E aí, um belo dia, ela tava lá, né, a mulher tava lá de boa no jardim, e apareceu uma serpente. E a serpente falou com ela, e aí, Eva, quer dizer que Deus deixou você comer todos os frutos? O que foi que ele falou pra você? Aí ela falou, não, ele na verdade deixou que a gente comesse de todas as árvores, menos dessa aqui. E aí a serpente começou a falar, não, mas se você comer disso aqui vai ser de boa, Deus não quer que você coma porque ele não quer que você seja pleno igual a ele, não sei o que e tal e tal. E aí a mulher foi e comeu aquela fruta ali e deu também pro Adão, deu também pro esposo dela, né? E aí naquele momento eles desobedeceram a lei que Deus tinha dado a eles, né? O mandamento que Deus tinha dado a eles, eles desobedeceram. Ou seja, eles deixaram de atender aquilo que era exigido deles. Deus só exigiu uma coisa deles e isso eles não atenderam. Isso quer dizer que eles, naquele momento que eles desobedeceram, eles deixaram de ser bom. Porque ser bom é justamente isso, atender aquilo que lhe é exigido. Entendeu? E além de eles desobedeceram a Deus, isso ali não foi uma consequência apenas de... Não foi uma consequência apenas de... Não sei. Aquilo não afetou não só eles, como também afetou toda a criação. Paulo fala que depois daquilo ali, a criação foi submetida à futilidade, ou seja, ela passou a ser algo fútil, porque ela foi amaldiçoada por Deus. Quando Deus falou com Adão, você pecou mesmo, Adão, então a criação vai ser amaldiçoada por sua culpa. Essa desobediência de Adão afetou tudo mesmo. Desde da comunhão que ele tinha com Deus, ele perdeu aquilo de estar com Deus ali pessoalmente, ele perdeu aquilo ali, ele foi afastado de Deus, Deus expulsou ele do jardim, a mulher passou a ter dor quando foi parir, Adão passou a ter que trabalhar, isso passou a ser algo que leva sofrimento a ele, então isso afetou tudo. E isso por meio apenas da desobediência dele. Adão, só por ele não ter atendido a lei de Deus, ele passou a ser um pecador.
que é justamente isso, não obedecer aquilo que Deus nos ordenou. Deus ordenou uma coisa para Adão, ele não obedeceu, por isso ele é pecador. E a Bíblia também fala que essa desobediência, esse pecado de Adão passou para toda a humanidade. Adão ali, ele era o representante da humanidade, ele era do cabeça, representante de todos os seres humanos. E quando ele pecou, ele passou aquilo para todos os seres humanos. Por quê? Eu não falei que Adão e Eva foi criada à imagem e semelhança de Deus? Então, os filhos de Adão passaram a vir feitos à sua imagem. Além deles serem seres racionais, conseguirem pensar no que vão fazer e tal, eles passaram a ter agora a imagem de seu pai, que era pecador, que já não era mais bom como Deus havia o criado, entendeu? E aí, depois daquilo ali, só foi aumentando. A maldade no coração do homem só foi aumentando. Ele parou de ser bom, falou, não quero mais obedecer a Deus, é isso aí. E isso passou a ser algo natural do homem, entendeu? A sua natureza passou a tender para o pecado. É tanto que a Bíblia usa uma linguagem para falar sobre isso, que por vezes ele fala que nós estamos mortos em nossos pecados, nós não conseguimos sair dali, e Jesus mesmo fala que o homem, ele é escravo do pecado. Ou seja, o pecado passa a ser tipo um dono nosso, passa a ser tipo um patrão nosso, e nós passamos apenas a servir ele. Chegando a ponto até de alguns escritores da Bíblia falar que não existe nem mais ninguém justo na Terra. Ninguém nasce capaz de obedecer aos mandamentos de Deus. E aí assim, da mesma forma como Deus deu aquele mandamento a Adão, né? Falou, Adão, você não pode comer isso aqui. Depois de Adão, Deus mostrou mais algumas coisas também que ele não queria para o seu povo. Só que aí, depois da queda de Adão, dele passar todo esse pecado para as pessoas que veio depois dele, que nasceram dele e tudo mais, Deus começou desde aquele momento em que Adão pecou, Deus passou a mostrar que ele tinha um plano diferente daquilo ali. No momento em que ele estava falando, mulher, você agora vai ter dor no seu parto porque você me desobedeceu. Adão, você vai ter que trabalhar e vai ser algo que vai trazer sofrimento para você, vai ser algo difícil de você fazer. Falou também para a serpente lá. E Deus falou para a serpente, vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre os filhos dela e os seus filhos. E vai nascer da mulher, vai nascer um cara que ele vai pisar na sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai lhe esmagar, ele vai lhe matar, acabou o seu poder aqui. Ou seja, o que ele estava falando ali? Ele estava falando que além da serpente ter sido o meio do pecado entrar no mundo e começar essa bagunça toda aqui e nos afastar de Deus, ia vir alguém que ia pôr fim nisso. Entendeu? Ia vir alguém que ia ser capaz de destruir a serpente e todo o seu poder. E desde aquele momento ali, ele passou a indicar justamente isso, vai vir alguém que vai mudar as coisas aqui e tal e tal. E Deus começou, desde o Antigo Testamento lá, ele escolheu um povo com Abraão e tal e tal. Esse povo foi preso no Egito, e aí ele escolheu alguém para libertar esse povo do Egito, que foi Moisés, e por meio de Moisés também, ele decretou, aí algo mais interessante para a gente chamar a atenção aqui, ele decretou novas leis, ele decretou novas coisas para mostrar como seria uma obediência total a ele. Deus deu os famosos 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tal. Os 10 mandamentos que provavelmente todo mundo já conhece. Pelo menos aqui no Brasil todo mundo já conhece isso. E da mesma forma como Adão desobedeceu lá, e isso foi um pecado, também é pra gente hoje. Desobedecer aquilo que Deus falou lá. Aquelas ordens que Deus deu, a gente desobedecer também é pecado do mesmo jeito que foi com Adão. E da mesma forma como Adão foi tirado da presença de Deus, nós também somos tirados hoje. E isso é grande a ponto de a própria Bíblia falar que não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Nenhuma pessoa sequer. Isso por quê? Porque aquela maldade que estava no coração de Adão, quando ele deixou de ser bom lá, isso passou para todas as pessoas. Exatamente para todos os seres humanos. E aí, depois que Deus deu as ordens lá para Moisés, as leis e tal, ele continuou a história. Houveram reis, houveram profetas, pessoas que chegavam a dizer, Deus está mandando uma pessoa que vai salvar vocês, vai mudar a história de vocês completamente, Deus vai mudar isso aqui radical, se prepara aí que vai vir alguém e tal. E isso foi sempre apontando para uma pessoa que iria libertar as pessoas do pecado. Só que tem um problema, quando a gente peca, a gente é condenado de morte. E aí é onde vai entrar o terceiro tópico dessa conversa, que é a redenção. Redenção, na verdade, é um pagamento para libertar um escravo. Como assim? Como eu já disse, Jesus mesmo disse que nós somos escravos do pecado.
Ou seja, nós somos alguém que pertencemos ao pecado. E para sair do poder dele, só se a gente for comprado por alguma coisa, certo? Alguém tem que pagar alguma coisa para a gente ser liberto. E, como eu disse também, Deus vem desde o início da história apontando que isso aconteceria. Viria alguém para pagar o preço pelos nossos pecados. E foi justamente isso que Jesus fez. Só que Jesus é justamente uma forma excepcional de fazer isso. Por quê? Nós temos o pecado em nossa natureza porque nós nascemos da união entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, esse veio de Adão até a gente. Só que Jesus ele nasceu diferente. Quando a mãe de Jesus engravidou, a famosa Maria, ela na verdade não tinha feito nada com nenhum homem ainda. Maria não era mulher ainda, era uma moça, certo? Ela era virgem. E foi assim que Jesus nasceu. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus, veio até Maria, engravidou-a, e Jesus nasceu assim. Ele não é filho do homem e de uma mulher. Ou seja, aquilo que a gente recebeu de Adão, Jesus não tem. O pecado que a gente tem na nossa natureza, naturalmente Jesus não tem. Porém, da mesma forma como a gente é tentado hoje em dia, Jesus também foi. É tanto que a Bíblia conta que Jesus, depois de ser batizado lá, ele foi levado para um deserto. E lá, o que é chamado de tentador chegou até Jesus e começou a fazer algumas propostas para ele desobedecer a Deus. Só que Jesus falava, não, cara, ó, a Bíblia fala assim, assim, e começou a resistir aquilo que o tentador falava com ele, né? O tentador falava, ó, faz prova do teu Deus. Jesus falava, não, fazer não, faz aqui, não, fazer não. Então, Jesus resistiu ao pecado de uma forma excepcional. 100% ele resistiu ao pecado. E é justamente aí onde está. Jesus, ele fala que ele veio aqui para morrer em nosso lugar. Jesus, ele é filho de Deus. Ele era o único filho de Deus, na verdade. Deus só tinha um filho e era ele. Não tinha mais filho nenhum. E quando ele morreu na cruz, quando ele se entregou ali na cruz e tal, a galera veio para matar ele ali, e ele só caladinho lá, foi ser morto e tal, foi crucificado, como a gente já viu em muitos filmes aí, por aí, né mesmo? Ele ali, na verdade, estava se entregando e levando a culpa do nosso pecado sobre ele. Um cara que não teve pecado algum, estava levando a culpa do nosso pecado sobre ele. É isso que é justamente a justificação. Jesus pagando o preço pelo nosso pecado, para nos libertar da escravidão do pecado. Entendeu? E depois disso, Jesus veio, ressuscitou e tal, e é justamente onde está. Aquela morte, a morte que domina sobre o homem pecador, na verdade foi vencida por Jesus, porque ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. É justamente ali onde é concretizado aquilo que Deus falou, que da mulher nasceria alguém que ia esmagar a serpente. Ou seja, a serpente é aquela que colocou o pecado no mundo, na verdade foi derrotada por alguém que nasceu de uma mulher. E aí, depois de ressuscitar, Jesus veio, falou com a galera lá e depois subiu. E ele falou que ia subir, mas aquelas pessoas que viram, que aprenderam com ele ali, não iam ficar sozinhos, não iam ficar órfãos. Ele mandaria um Consolador, ele mandaria o Espírito Santo para habitar nessas pessoas. E é justamente isso que a Bíblia vai falar após a morte de Jesus. Vão ser os caras que conviveram com ele, pessoas que viveram depois dele e aprenderam sobre os ensinamentos dele e vão explicar isso pra gente. Um dos principais que explicam sobre isso é Paulo. Paulo fala que assim como por um homem muitos foram feitos pecadores, por meio de um só, da obediência de um só, muitos foram feitos justos. Ou seja, a gente era tido como pecador, como afastado de Deus lá e tal. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, ele nos dá a justiça dele. Ele apaga aquela condenação que a gente tinha pelo nosso pecado. E aí também, depois que Cristo morreu e tal, e mandou o Espírito Santo dele para habitar na gente, é justamente onde está a questão da redenção. O próprio Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que ninguém pode se achegar a Deus senão por ele. Ou seja, por meio da fé em Jesus Cristo é que nós podemos novamente estar perto de Deus. Mas de que forma? A fé em Jesus Cristo não é uma fé de que Jesus existiu, ele morreu na cruz e é isso aí. Não é isso. É a fé de que Jesus morreu pelos seus pecados. Entendeu? Essa é a fé que nos liberta do pecado realmente. Confiar que Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu para pagar o que você merecia pagar. Entendeu? Alguma coisa pela qual você era condenado e Jesus morreu e pagou no seu lugar. Por isso, a gente é feito justo. Isso aqui é chamado de justificação. Mais um conceito aí pra gente aprender. E aí, depois que nós reconhecemos isso, depois que nós entendemos que nós somos pecadores e que Jesus morreu em nosso lugar, ele passa a habitar ele passa a habitar dentro da gente, por meio do Espírito Santo, certo? E esse Espírito Santo, ele vai mudar a nossa vida. O próprio Jesus falou uma certa vez, conversando com um senhor lá da religião lá,
ele falou que, olha cara, é necessário que você nasça de novo para ver o reino de Deus. Nascer de novo é justamente isso, você entender que aquilo que você viveu até agora, até antes de conhecer, entender isso que eu estou explicando aqui, é para ser deixado para trás. Isso é nascer de novo, é você ter uma vida totalmente nova. Quando você passa a ter isso, o Espírito Santo, Deus, ele passa a habitar dentro de você e sua vida vai mudar completamente. E é aí onde começa um processo chamado de santificação. Ou seja, Deus, ele vai passar a habitar dentro de você e lhe fazer de uma forma totalmente diferente. Sabe quando você chama alguém assim, aquele menino, ele quer ser santo, quer ser o santão, o bonitão da sala. Exatamente. Quando alguém quer ser muito bonzinho, a gente fala que ele quer ser o santo. E é justamente isso que Deus quer fazer com a gente. Fazer com que a gente venha a ser santo, venha a ser bom novamente. Aquele bom que Adão deixou de ser por causa do pecado, Deus quer nos levar a ser novamente. E aí entra o quarto ponto que eu falei, que é a consumação, que é onde tudo vai chegar ao seu fim, certo? Toda essa história que eu contei vai chegar ao fim com a consumação. Apocalipse, que também está contido na Bíblia, é o último livro da Bíblia, que conta como vai ser a volta de Cristo, como é que a gente vai morar com Ele no céu e tal, vai voltar a ter a comunhão plena com Deus, estar com Deus frente a frente. E a Bíblia fala que Deus já estabeleceu um dia para isso. Que ele, nesse dia, vai haver o julgamento e ele vai ver, vamos ver aqui quem se arrependeu dos pecados, quem reconheceu que não ia conseguir me agradar e quem fez isso vai morar com ele. Quem não, deu errado aí, você continua sendo digno de morte. E aí, assim, o tópico principal disso tudo é que para irmos morar com Deus nesse momento da consumação, o que nós devemos fazer, na verdade, é reconhecer toda essa história que eu contei aqui, que nós somos pecadores, que nós somos merecedores da morte e que a única forma de a gente ser liberto disso é por meio de Jesus Cristo. É confiando que Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos dar novamente a comunhão com Deus, nos dar novamente a oportunidade de morarmos com Deus. E que daqui um dia ele vai estar voltando aí, que a gente vai subir com ele e vai estar novamente frente a frente com Deus. Ter novamente aquela comunhão, aquela intimidade extrema com Deus, de estar com Ele falando face a face, frente a frente ali. Bom, é isso aí. O vídeo é esse, a ideia é só explicar esses 4 pontos. E eu espero gravar mais vídeos depois. Vocês comentem aí, falem o que acharam, se gostaram, se não gostaram, se eu falei rápido demais, se eu falei embolado, se minha dicção não presta. Mas falem aí, se gostou, se tem algum tema que tem dúvida, que quer saber, quer que eu esclareça, quer ouvir, quer que eu esclareça, é só falar aí que a gente tenta gravar alguma coisa sobre também, certo?